Nós já estamos no 13º estudo, desde que nós começamos as Mulheres da Bíblia. Não sei se vocês se lembram do primeiro, que o título era Mulher segundo o Coração de Deus, e nós estudamos sobre aquela mulher chamada de mulher pecadora na palavra, provavelmente uma prostituta arrependida, que ungiu os pés de Jesus. Lembram-se disso? Quem não tiver o estudo, eu posso mandar. Foi o primeiro, deu início a essa série de Mulheres da Bíblia. E hoje, nós também vamos estudar uma das mulheres que também ungiu os pés de Jesus, da mesma forma que a mulher chamada de mulher pecadora. Hoje, então, nós vamos estudar sobre Marta e Maria. E como eu disse para vocês no começo, eu não vou separar as duas, porque a Bíblia trata das duas junto, de maneira pedagógica, tem um determinado propósito, e nós não vamos, então, cindir o estudo de Maria e o estudo de Marta, mas vamos estudar Marta e Maria em contraponto e em equilíbrio. O nosso texto base está em Lucas 10, de 39 a 40, mas eu gostaria que vocês anotassem aí, depois no final eu vou colocar aqui no chat, ou vou pedir a Miriam para colocar também, já agora, textos complementares, que é João 11, de 1 a 46, que trata sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, Mateus 26, de 6 a 13, e João 12, de 1 a 11, que trata desse episódio de Maria ungindo os pés de Jesus. Então, os complementares, João 11, de 1 a 46, Mateus 26, de 6 a 13, e João 12, de 1 a 11. E o nosso texto base de hoje, Lucas 10, de 39 a 40, e eu vou ler para vocês agora. Indo eles, Jesus e os discípulos, de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é muito desafiador, e muitas explicações e estudos são dados de forma equivocada sobre a figura de Marta. E hoje nós vamos, à luz da palavra, procurar compreender o que Jesus quis nos ensinar ao colocar nas Escrituras, ao inspirar Lucas para que colocasse nesse texto o que aconteceu entre essas duas irmãs. Então, vamos tentar traçar um perfil inicial dessas duas. A gente pode olhar pelo texto e por esses outros textos complementares, que a gente não consegue ler aqui, mas depois vocês vão avaliar, que a hospitalidade é uma característica das duas irmãs. Pelo menos em 3 oportunidades, Jesus esteve com elas. Marta, aquela serva dedicada, retratada como uma anfitriã, mesmo quando a refeição não era na casa dela. Lucas 10, 40, que foi esse que nós acabamos de ler, no versículo 40, diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, ela estava realizando várias coisas ao mesmo tempo. João 12, 2, que é o outro texto que eu apresentei para vocês lerem como complementar, diz o seguinte: deram-lhe, pois, ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Casa de Simão, o que era leproso, o que foi leproso e provavelmente Jesus curou. Então aqui também fala, Marta servia. Então ela estava atuando como anfitriã. Então nós podemos perceber que Marta visava demonstrar o seu amor para as pessoas através do serviço à mesa, né? Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que estão aqui na plataforma, e cuja linguagem de amor é essa: é montar uma mesa de coisas gostosas para oferecer para aqueles que amam. Aparentemente, Marta era a irmã mais velha, porque tem uma ordem que foi citada em João 11:5 que diz: Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro. Então, pelo costume da época, tudo leva a crer, não há isso escrito, tá? Mas é uma conclusão que a gente pode tirar pela ordem, é que provavelmente Marta era a irmã mais velha. E uma das características dela era o serviço, a produtividade. Já Maria, a característica dela era a receptividade. Por isso, muitos a denominam de a verdadeira adoradora. Por isso, do louvor que nós colocamos no início. E a gente pode ver isso nos textos complementares que eu passei para vocês. Ela expressava a gratidão a Jesus através da receptividade, da adoração, através de escutar o que ele estava ensinando. Mateus 26, de 6 a 13, que foi um dos textos, relata o mesmo episódio de João 12, de 1 a 11. Eu vou ler para vocês. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, ele não estava leproso aqui, tá? Ele fora leproso, provavelmente curado por Jesus. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vejam que aqui não menciona o nome de Maria, mas quando nós vamos para João 12, lá a gente vai ver o nome de Maria, e é o mesmo episódio. E não é o mesmo episódio do primeiro estudo que nós fizemos, daquela mulher chamada pecadora. Coincidentemente, lá também era a casa de um Simão, mas lá era Simão, o fariseu. Aqui é Simão, o que foi leproso. Vendo isto, ou seja, vendo aquela mulher derramando o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro a dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, porque logo a seguir Jesus seria crucificado. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então veja, Maria, uma característica completamente diferente da de Marta, né? Voltada para a devoção, voltada para escutar o que Jesus estava ensinando. Então, aqui nós nos deparamos com duas mulheres extremamente diferentes, e existe até um pequeno conflito aqui, né, entre essas duas, de como demonstrar devoção a Jesus. Então, nós temos aqui temperamentos conflitantes, né? Características individuais. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, mas ele imprimiu em cada uma de nós uma característica diferente, um dom diferente, e essa é a beleza da criação, né? E certamente Deus fez isso com um propósito. Quando nós lemos o texto complementar que fala sobre a morte de Lázaro, nós podemos perceber o quanto a morte de Lázaro abalou, afetou profundamente as duas, mas de modos diferentes. Maria, quando Jesus está vindo, ela não aguarda dentro da casa, ela vai depressa ao encontro de Jesus. Perdão, Marta. Maria fica aguardando dentro da casa. Então, vejam, isso não significa que uma estava sofrendo mais que a outra. Eram apenas duas mulheres diferentes, vivendo a mesma situação de maneira diferente, reagindo de maneira diferente.
mas o Senhor Jesus, tratando, ministrando na vida de ambas em meio ao sofrimento, de acordo com a necessidade de cada uma. Uma coisa que nós não podemos negar também, e a própria palavra demonstra isso, é que ambas, apesar de tão diferentes, amavam a Jesus e estavam empenhadas em demonstrar a esse hóspede tão especial alegria e amor pela presença dele. Ambas também eram amigas e discípulas de Jesus, independentemente das diferenças de personalidades e de temperamentos. Qual era o contexto desse texto básico? Essas irmãs moravam com outro irmão, Lázaro, em Betânia, que ficava próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, mais ou menos. Não há indicativo na Bíblia de que os três eram casados, porque os três moravam na mesma casa, a palavra de Deus não menciona esposo nem de Maria nem de Marta, e muito menos esposa de Lázaro. E a Bíblia registra também que Jesus esteve na casa pelo menos em 3 oportunidades e tinha um amor profundo por essa família. João 11:5, que nós já lemos, diz: ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e a Lázaro. Então, havia um relacionamento de comunhão e de amor entre eles. Por que eu disse para vocês que nós íamos estudar Marta e Maria juntas? Porque aqui nós vamos ver 2 características extremamente importantes para o serviço, para a nossa vida, para a obra do Senhor, são igualmente importantes, mas é preciso que haja uma análise dessas 2 características, não de acordo com o nosso entendimento, mas de acordo com a luz da palavra. Então, a primeira característica é o serviço. E aí nós vamos falar de Marta, né? Nós já vimos que ela é reconhecida como uma serva dedicada. O texto diz que ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O comportamento de Marta, a princípio, à primeira vista, parecia um serviço verdadeiro, né? A tarefa nobre de servir os outros. Então, o serviço por si só era algo muito bom, mas o tratamento que ela dispensa para Maria revela uma falha no coração dela, né? Quando ela deixa de olhar para o serviço que ela deveria estar prestando com amor, com adoração, e olha para Maria, ela desvia a atenção, o foco daquele serviço para Maria e a olha com um olhar crítico, com um olhar irônico, inclusive chama a atenção de Jesus, né? Ela fala para Jesus se ele não se importa de só ela estar trabalhando e Maria ali, né? De certa forma, ela chama a atenção de Jesus. Veja, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha como ela se dirige a Jesus. A reclamação dela demonstra imaturidade, demonstra, de certa forma, ressentimento. Mas por quê? Vejam, ela olha para Maria, ela deixa de olhar o que ela estava fazendo. E Jesus, com todo amor, a exorta, uma leve repreensão e uma lição forte sobre onde devem estar as prioridades, as dela e as nossas. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vejam, Jesus não execra Marta, né? Ele diz pacienciosamente: Marta, Marta. E ele chama atenção não para o serviço que ela estava fazendo. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, senão atrapalha a gravação. Vejam que Jesus não chama a atenção de Marta com relação ao serviço. Ele chama a atenção de Marta para onde? Para a inquietação e para a preocupação.
Ele não diz, olha, está errado o que você está fazendo. Ele procura voltar o olhar de Marta de novo para o que ela deve prestar atenção, que é para o próprio coração, que estava inquieto e preocupado. E ele dá a solução para ela. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E ao invés de dizer que coisa era essa, ele aponta: Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Em momento algum, Jesus está dizendo para Marta que ela estava errada em estar ali fazendo o serviço, né, para poder oferecer algo à mesa. Ele está dizendo que o que está equivocado na postura dela é a inquietação e a preocupação exacerbada, porque tirou o foco do serviço que deveria ser prestado a Jesus. E ele diz, olha, Maria escolheu a boa parte. O que Maria estava fazendo? O texto diz que ela estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nada impedia que Marta estivesse fazendo o que ela estava fazendo e também ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus procura realinhar o coração de Marta e procura ajustar a visão dela, porque Jesus conhecia o coração de ambas. Ele sabia que, na realidade, o que estava atrapalhando Marta não era o serviço, mas sim a inquietação e a preocupação. E ele conhecia o coração de Maria e sabia como que Maria estava. Então, Marta não foi criticada por Jesus, mas ela foi exortada para que no meio de todo aquele zelo que ela tinha, e que não era errado, mas o que Jesus exortou? Mesmo em meio àquele zelo, ela não podia se esquecer do mais importante, do principal, que era ouvir, aprender, adorar. E o próprio serviço é uma forma de adoração, quando é feito sem essa conotação de que eu estou fazendo algo para o Senhor. Né? Não, é o Senhor quem está fazendo através de mim. E quando Ele faz através de mim, eu sou capaz, então, de ter esta visão de estar fazendo, mas por dependência e por suficiência vinda do Senhor, com a motivação correta, que no final de tudo é a adoração. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa característica de Marta, de ser zelosa demais com o serviço, pode conduzir, pode levar para o extremo prejudicial, que é o extremo do ativismo. Muitas vezes, mesmo na obra do Senhor, mesmo na igreja, nós confundimos as duas coisas, serviço com ativismo, né? Nós devemos servir, sim, nós fomos colocadas no corpo para isso, mas nós precisamos servir com espírito de adoração, com o coração de adoração, servir sabendo que é o Senhor quem está fazendo através de mim. Veja que aqui Marta reclama de Maria. No outro episódio, lá de João 12, quando vocês forem ler todo o texto, vocês vão ver que não é Maria, não é Marta que reclama, mas sim Judas. Talvez Marta aprendeu com essa exortação de Jesus, e naquele outro episódio, ela não reclama daquela postura de devoção de Maria. Aí é Judas quem reclama. Então, o impulso de Marta, pelas próprias características inerentes à personalidade dela, era sempre agir ou reagir, rapidamente, no impulso. Se Marta tivesse pensado mais em Maria e no que realmente ela estava pretendendo, talvez ela tivesse aprendido com a própria irmã e não precisasse levar aquela reprimenda de Jesus. Mas, de todo modo, Jesus ensinou algo importante para Marta. E ele ensina para nós também que o nosso serviço, ele deve ser direcionado e subordinado, principalmente, pela adoração. Vimos a primeira característica, serviço, que era forte em Marta. Vamos ver agora a segunda característica, que é a adoração. E eu já recordei vocês do primeiro episódio, do primeiro estudo sobre as mulheres da Bíblia, que relatou lá em Lucas 7,
sobre uma mulher chamada pecadora que ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Também na casa de um Simão, que não é este aqui. E Jesus, quando o pessoal começa a reclamar, diz: os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, porque ela estava fazendo aquilo em atitude de adoração a Jesus. Marta e Maria provavelmente ouviram esse relato, porque foi anterior a este aqui. E certamente elas conheciam o que Jesus havia ensinado àquela época. O instinto de Maria, neste texto que nós lemos, foi de sentar aos pés de Jesus e permanecer ali, escutando, ouvindo os ensinamentos. Diz o versículo 39. Tinha ela, Marta, né, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes o ensinamento. Nós vimos também no outro texto base que em outra oportunidade Maria também ungiu os pés de Jesus e Judas reclamou. Maria, naquele episódio ali que Marta reclamou, ela estava tão envolvida com os pensamentos voltados para aquele momento de devoção a Jesus, que ela provavelmente não percebeu nada do que estava acontecendo. Eu até imagino que antes de falar com Jesus, Marta deve ter tentado fazer algum sinal para Maria ir lá na cozinha ajudá-la, né? E quando ela não conseguiu, aí ela foi até Jesus e reclamou. Então, o temperamento de Maria é um temperamento, era, né, um temperamento mais contemplativo que o de Marta, que era agitada. Maria tinha uma capacidade mais aguçada de ouvir, de entender o coração de Cristo, de entender os ensinamentos de Cristo. Percebam que Jesus, quando vocês forem para o texto de João 11, que trata lá da morte e da ressurreição de Lázaro, Jesus praticamente teve que arrancar uma confissão de fé de Marta, né? Diz do texto da seguinte forma: disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele pergunta para Maria, para Marta: você crê nisso? E só aí Marta fala: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Já Maria se queda aos pés de Jesus e fica ali adorando. E por isso, discernir o sentimento, o sentido verdadeiro do que Jesus quer nos ensinar, nós podemos concluir, então, que requer disposição para ouvir, para meditar, para aquietar-se. Esse é o sentido da quietude de Maria, ao contrário da agitação de Marta. Essa quietude, ela é imprescindível para que nós possamos apreender, discernir, compreender o que Jesus está nos ensinando, o que ele está falando ao nosso coração. Mas nós não podemos pensar que Marta tem que ser execrada e Maria é que está correta, né? Ambas eram mulheres que amavam a Jesus, ambas eram mulheres que serviam a Jesus, e ambas tinham características que, se caminhassem para os extremos, seriam prejudiciais. E quando Marta deixa isso acontecer, Jesus a chama de volta para o centro e mostra para ela qual era a prioridade. Então, nós temos que buscar em Jesus o equilíbrio, e só nele nós podemos encontrar. Essa característica de Marta é a natureza de muitos cristãos que atuam incansavelmente na obra do Senhor, mas que se esquecem de ter o Senhor permanentemente, pessoalmente no coração. Maria caracteriza aquelas pessoas que têm mais facilidade de descansar e aprender aos pés de Jesus. E nós precisamos buscar a característica de ambas. Nós temos que servir e nós temos que ter momentos
de quietude, para aprendermos. Então, ambos os dois, as duas características, podem cair em extremos perigosos, né? A natureza de Maria pode cair no extremo de uma devoção inativa, e Deus não nos chama para isso, né? Ele não quer que nós estejamos numa postura de devoção inativa, mística, contemplativa apenas, né? Esses momentos, eles são necessários, mas nós precisamos também nos empenhar no serviço. Por isso, nós precisamos buscar o equilíbrio e a santificação. Ambas as naturezas têm valor perante o Senhor, mas ambas precisam ser santificadas pela fé, moldadas pelo Senhor. O zelo de Marta e o sossego de Maria, quando unificados, eles produzem uma obra extraordinária nas nossas vidas, na vida da nossa casa, na vida da nossa igreja, na vida do nosso trabalho, das pessoas que nos cercam. Então, a exortação de Jesus para Marta nos ensina 3 lições muito preciosas. Primeiro, que nós devemos honrar o próximo acima de nós mesmos. E essa ordem está em Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse foi o equívoco de Marta em relação a Maria, quando ela olha para Maria com uma postura crítica. Ela deveria ter honrado a postura de Maria, né? Colocando isso em primeiro lugar. A partir do momento que Marta tira os olhos do serviço a Jesus e olha para Maria, então o foco e a perspectiva do coração dela foram corrompidos e ela passou a ter uma atitude egocêntrica. Vejam que Marta, inclusive, questiona a postura de Jesus, né? Ela passa a concentrar os pensamentos em torno dela própria. Ela desviou a atenção de Cristo e voltou-se para Maria, como nós fazemos às vezes, com um olhar crítico, com um olhar de julgamento exacerbado, um julgamento duro, né? Segundo princípio que nós devemos aprender com a exortação de Jesus para Marta, nós devemos priorizar a adoração ao serviço. O cântico que nós ouvimos diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Isso está lá em João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, Maria compreendeu que naquele momento em que ela estava ali desfrutando da presença de Jesus, o mais importante era aprender, o mais importante era a adoração. Naquele momento, a prioridade era essa. E nós não podemos permitir que o serviço, seja ele qual for, nos afaste da adoração. Sempre a prioridade será a adoração. E nós devemos exercer o nosso ministério, executar o nosso serviço em espírito de adoração. Vejam, Romanos 10, de 2 a 4, diz o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui Jesus estava falando dos judeus, dos mestres na lei, que eles eram muito zelosos com a lei, mas eles iam para o extremo do zelo sem adoração. Então, nós não podemos julgar Marta com um parâmetro diferente daquele que Jesus usou. Ela amava o Senhor, a sua fé era verdadeira, mas ao negligenciar a prioridade, ela se desequilibrou espiritualmente e Jesus a exortou para restabelecer a ordem correta das prioridades e alinhar o coração dela. E nós fazemos isso muitas vezes, né? Quem somos nós para jogarmos pedra em Marta e dizer, lá, Marta estava correndo de um lado para o outro, né? Às vezes eu escuto Jesus falando, Estela, Estela. E essa repetição, lembra, a gente já viu, nenhuma repetição na palavra de Deus, ela é à toa, né?
Sempre que algo é repetido, é para chamar a nossa atenção para algo, é para dar ênfase a algo. Então, nós não podemos nos esquecer que o serviço a Cristo, ele sempre tem que estar subordinado à adoração, que inclui em ouvir os ensinos do Senhor. Então, nós somos todas mulheres cheias de obrigações na nossa casa, no nosso serviço secular, na igreja, mas nós não podemos nos esquecer que a adoração é prioritária, o momento devocional é prioritário, a leitura e a meditação na palavra é prioritário, a oração, então, além de ser prioritária, ela precisa ser constante. Eu compartilhei com vocês no estudo bíblico passado que uma das coisas que eu e Ellen aprendemos na Coreia é que aquele povo não simplesmente ora, aquele povo tem uma vida de oração. E o terceiro princípio que nós aprendemos com a exortação de Jesus a Marta é que nós devemos colocar a nossa fé acima das boas obras. O que nós cremos é mais importante do que nós fazemos. E nós não podemos perder isso de vista. O muito serviço que Marta estava tendo e que ela estava se envolvendo, na realidade tornou-se uma distração para o que era mais importante, que era ouvir e aprender de Jesus. Então, o que nós fazemos é muito importante. As nossas boas obras são importantíssimas, porque elas são a prova da nossa fé, mas elas não vêm antes da fé, percebem? A fé precisa vir primeiro, até para ser a base das boas obras permanentes, duradouras. Porque se a fé não for a base das boas obras, essas obras não vão perdurar, não serão permanentes. E é um desvio natural do nosso coração, que foi quebrado, né, pelo pecado, que foi a nossa imagem foi distorcida, nós já vimos isso pela queda. Marta agiu como se Jesus precisasse mais do serviço dela do que ela do serviço de Jesus, né? E é um desvio que não pode acontecer na nossa vida, mas que o inimigo sempre está colocando diante de nós. Aquela ansiedade de Marta, de o que ela poderia fazer por Jesus, acabou superando a gratidão que ela deveria mostrar a ele pelo que ela fez por ela. E é tentador nós nos envolvermos demais em qualquer coisa, no ministério, no trabalho, né? É tentador a gente aceitar tudo que nos é oferecido, tudo que colocam nas nossas mãos. Mas nós precisamos lembrar sempre de observar as prioridades. Nós precisamos cultivar mais o espírito adorador e atento de Maria e nos despojarmos da agitação confusa de Marta. Marta e Maria não foram colocadas juntas aqui nesse contexto à toa. O Senhor quer nos mostrar que Ele usa todas as pessoas. Afinal de contas, foi Ele quem nos criou com essa diversidade de características e personalidades. E Ele usa tanto Martas quanto Maria, porque Ele é Deus. E é Ele quem nos transforma. É Ele que transforma Marta, é Ele que transforma Maria, é Ele quem me transforma. Ele nos deu diferentes dons com um propósito. Então, nós não podemos desprezar, olhar os outros com desprezo. Eu não posso olhar, se eu sou, por exemplo, rápida em fazer as coisas, eu não posso olhar com desprezo e com olhar crítico alguém que não tem essa mesma agilidade. Porque aquele que não tem essa agilidade está me ensinando também, com o passo mais lento dele, para que eu possa entender que eu tenho que desacelerar. E ele também pode aprender com a minha agilidade para compreender que às vezes ele precisa ir um pouco mais rápido. Percebem? Ferro afiando ferro. Não há outra forma. Por isso que Deus nos colocou num corpo. Marta foi uma mulher usada por Deus. Maria foi uma mulher usada por Deus. Marta tinha um coração de servo e uma capacidade ímpar para o trabalho, para produzir. E Maria tinha uma capacidade espetacular de adoração. Ambas
podem nos ensinar. Ambas nos ensinam. Ambas foram tratadas por Jesus, foram amadas por Ele. Então, que nós possamos aprender com as duas, com a exortação de Marta e com os perigos que nós devemos evitar na presença do Senhor, porque pela nossa força nós não vamos conseguir. Pela nossa força nós vamos continuar agitadas e confusas, ou então apenas contemplativas. Mas Deus nos quer no serviço em adoração, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. E nós só vamos ser verdadeiros adoradores quando nós compreendermos o que a palavra nos diz a respeito do que é uma vida de adoração. Nós podemos parar nesse momento e avaliar. Nós temos servido ao Senhor com esse espírito de adoração? Assim como Maria, nós temos tido momentos de quietude para discernir o que a palavra está nos dizendo, mesmo em meio a todo esse turbilhão de compromissos que nós temos. Nós temos observado a prioridade da adoração, nós temos observado a prioridade da nossa vida devocional, da nossa vida de intimidade com Deus. Nós vimos que um dos traços das duas era ter um relacionamento amoroso, de comunhão com Jesus. Nós temos priorizado isso? Nós temos nos agitado de um lado para o outro? Ou nós temos nos prostrado aos pés de Jesus para ouvir dele os ensinamentos que nós precisamos para saber equilibrar esta agitação, essa necessidade do serviço com a adoração que ele requer de nós? A minha oração é que ele possa fazer essa transformação no meu e no seu coração, para que nós sejamos encontradas verdadeiras adoradoras. Nós já estamos no 13º estudo, desde que nós começamos as Mulheres da Bíblia. Eu não sei se vocês se lembram do primeiro, que o título era Mulher Segundo o Coração de Deus, e nós estudamos sobre aquela mulher chamada de mulher pecadora na palavra, provavelmente uma prostituta arrependida, que ungiu os pés de Jesus. Lembram-se disso? Quem não tiver o estudo, eu posso mandar. Foi o primeiro, que deu início a essa série de Mulheres da Bíblia. E hoje, nós também vamos estudar uma das mulheres que também ungiu os pés de Jesus, da mesma forma que a mulher chamada de mulher pecadora. Hoje, então, nós vamos estudar sobre Marta e Maria. E como eu disse para vocês no começo, eu não vou separar as duas, porque a Bíblia trata das duas junto, de maneira pedagógica, tem um determinado propósito, e nós não vamos, então, cindir o estudo de Maria e o estudo de Marta, mas vamos estudar Marta e Maria em contraponto e em equilíbrio. O nosso texto base está em Lucas 10, de 39 a 40, mas eu gostaria que vocês anotassem aí, depois no final eu vou colocar aqui no chat, ou vou pedir a Miriam para colocar também, já agora, textos complementares, que é João 11, de 1 a 46, que trata sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, Mateus 26, de 6 a 13, e João 12, de 1 a 11, que trata desse episódio de Maria ungindo os pés de Jesus. Então, os complementares, João 11, de 1 a 46, Mateus 26, de 6 a 13, e João 12, de 1 a 11. E o nosso texto base de hoje, Lucas 10, de 39 a 40, e eu vou ler para vocês agora. Indo eles, Jesus e os discípulos, de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é muito desafiador. E muitas explicações e estudos são dados de forma equivocada sobre a figura de Marta. E hoje nós vamos, à luz da palavra, procurar compreender o que Jesus quis nos ensinar ao colocar nas Escrituras, né? Ao inspirar Lucas para que colocasse nesse texto o que aconteceu entre essas duas irmãs. Então, vamos tentar traçar um perfil inicial dessas duas. A gente pode olhar pelo texto e por esses outros textos complementares, que a gente não consegue ler aqui, mas depois vocês vão avaliar, que a hospitalidade é uma característica das duas irmãs. Pelo menos em 3 oportunidades, Jesus esteve com elas. Marta, aquela serva dedicada, retratada como uma anfitriã, mesmo quando a refeição não era na casa dela. Lucas 10:40, que foi esse que nós acabamos de ler, no versículo 40, diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, ela estava realizando várias coisas ao mesmo tempo, né? João 12:2, que é o outro texto que eu apresentei para vocês lerem como complementar, diz o seguinte: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Casa de Simão, o que era leproso, o que foi leproso e provavelmente Jesus curou. Então, aqui também fala, Marta servia. Então, ela estava atuando como anfitriã. Então, nós podemos perceber que Marta visava demonstrar o seu amor para as pessoas através do serviço à mesa, né? Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que estão aqui na plataforma, cuja linguagem de amor é essa: é montar uma mesa de coisas gostosas para oferecer para aqueles que amam. Aparentemente, Marta era a irmã mais velha, porque tem uma ordem que foi citada em João 11:5, que diz: Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro. Então, pelo costume da época, tudo leva a crer, não há isso escrito, tá? Mas é uma conclusão que a gente pode tirar pela ordem, é que provavelmente Marta era a irmã mais velha. E uma das características dela era o serviço, a produtividade. Já Maria, a característica dela era a receptividade. Por isso, muitos a denominam de a verdadeira adoradora. Por isso, do louvor que nós colocamos no início. E a gente pode ver isso